Boa tarde, nós temos a grande satisfação hoje de contar com a participação do Adélio Barufaldi, presidente do Grupo Rovema, que nos dá a honra de ser membro associado da Panamazônia, membro do nosso conselho diretor, inclusive diretor da Associação Panamazônia Rondônia. E eu passo agora a palavra para o Adélio Barufaldi para que ele fale, ele mesmo, para nós, quem é Adélio Barufaldi. Adélio, por favor, se apresente. Boa tarde, Gisara. Boa tarde a todos. Eu sou Adélio Barufaldi, eu sou presidente do Grupo Rovema. O Grupo Rovema é uma empresa familiar que está em Rondônia já há 37 anos, trabalhando em vários segmentos. Começamos com o segmento inicial na época de garimpo de Rondônia, nós viemos para o Rio atraído pelo garimpo, mas não trabalhar com o próprio garimpo, e sim com uma bomba injetora, que era um serviço prestado para as dragas de garimpo. E assim continuamos até a época que o garimpo persistiu, o ciclo do garimpo. Né? E sou do Rio Grande do Sul, tenho 65 anos de idade, estou no meu segundo casamento, tenho 12 netos, 5 filhos somando os 2 casamentos, muita alegria. Né? A gente vive uma família toda morando em Rondônia, e a empresa nossa é uma empresa familiar, onde a gente tem sócios sobrinhos, os sócios concunhados. Isso faz com que a nossa empresa sempre tenha um DNA familiar muito importante, principalmente para essa distância nossa de executivos que tem um pouco de dificuldade, fazendo que a família também trabalhe no grupo e faça essa evolução de valores, essa evolução de família, de sociedade, sempre muito importante. Adélio, tem muita história de gaúcho que veio para cá, para a Amazônia e fez sucesso, né? Você chegou quando aqui na Amazônia? Eu também sou do Rio Grande do Sul, eu vim para o Rio Grande do Sul, chegamos em 85 em Rondônia, mas eu morei no Paraná um período da minha vida e vim desbravar como muitos vieram na Amazônia. Mas a gente já veio na Amazônia quando já tinha o asfalto chegando em Porto Velho. Não tinha até o Acre, tinha até Porto Velho, o asfalto chegava até 364, inaugurado há 2 anos atrás, antes de nós chegarmos em Rondônia. Então, aí já estava naquele auge do asfalto novo, do acesso, o ano todo, porque na época da chuva que a gente tinha um pouco de dificuldade. E as lutas sempre foram, né? Acho que assim, a economia ela vai mostrando cada momento dificuldades diferentes. Né? A gente não lembra mais quando não tinha energia, a gente não lembra mais quando não tinha telefone, a gente não lembra mais quando a gente tinha dificuldade de saúde. Então as dificuldades vão ficando para trás na vida da gente e vão surgindo novos desafios. E principalmente para ser empresário no Brasil é um problema, uma dificuldade, né? Que o Brasil também é um país ainda que não está com a sua legislação bem constituída, a sua estrutura de governo não está muito estruturada, não tem tradição muitas vezes de economia onde vai se perpetuando as leis no Brasil, e na Amazônia mais ainda. Eu sempre falo, toma cuidado com a Amazônia, que ela tem que dar tudo, mas ela pode tirar tudo também, porque se não respeitar a Amazônia, a gente com certeza não vai ter sucesso como empresário na Amazônia. Então, a minha alerta sempre para ser empresário na Amazônia, vamos respeitar a Amazônia com a sua diversidade, com a sua natureza, a sua imponência que é a Amazônia. E assim foi, com certeza, o sucesso desses gaúchos que chegaram. E a gente também veio nessa onda para cá, já mais com esse espírito de respeitar a Amazônia. E também o gaúcho tem uma ética de trabalho, né? O pessoal que gosta de trabalhar. Mas, Adélio, deixa eu te falar uma coisa. Quando você chegou aqui, você já era empresário ou você se tornou empresário depois que chegou em Porto Velho? A minha família veio para Rondônia como empresário já. Eu não, eu trabalhava em Curitiba nessa época, eu estava estudando para a faculdade, tinha terminado a faculdade de Ciências Contábeis, tinha terminado lá no Paraná, eu era contador e financeiro de uma grande empresa, já com 1.000 e poucos funcionários naquela época em Curitiba, era contador e aí também o gerente financeiro da empresa, lá no ramo de imóveis. Então a parte ligada ao agro, veio da madeira, que vinha naquela época, a madeira que usava muito em Curitiba, ela vinha do Mato Grosso. Mato Grosso, que era o grande exportador de madeira para Curitiba, e aí lá transformava em móveis escolar, móveis residenciais, e eu tinha essa participação como contador. O meu sobrinho estava morando já em Porto Velho e me convidou para vir para Porto Velho para cuidar da parte administrativa da empresa dele, que era uma empresa familiar, que tinha 12, 13 empregados na época, mas era totalmente voltada para um ramo de atividade que era garimpo. Ele me convidou para vir para cá. E eu sempre fui inquieto, na minha vida, eu não me conformei muito com a profissão, que eu era contador, fui contador durante 14 anos da minha vida. O modelo de gestão das empresas, eu sempre tentava ajudar o contador, eu nunca quis ser um contador passivo, aquele que só cuidava de papel, né? Eu sempre fui um contador muito sempre consultivo para as empresas, mostrando
E a contabilidade é o último resultado do negócio que você fez bem lá um ano atrás, ou 6 meses atrás, uma atitude que você tomou ou deixou de tomar. E eu sempre fui muito inquieto. E com isso, quando eu cheguei em Rondônia, eu senti um espaço empresarial muito grande, muito fértil, em função da dificuldade que tinha. Na época não tinha computador. Quando eu vim de Curitiba, eu trouxe um computador 286, que hoje eu olho para ele não tem nada. O computador não tinha nada, não tinha programa, mas eu tinha um computador já naquela época. Há 35, 36 anos atrás eu já tinha um computador. Vai fazer uma diferença no Nossa, seu trabalho. Na empresa foi o primeiro computador que eu chegou em Rondônia. É um computador que eu trouxe na mala, mas o computador hoje, olhando para ele não tinha nada dele, não tinha memória, era um 286, mas era um computador e a empresa já era moderna que tinha um computador. Então, é incrível como a tecnologia avançou tão rápido nessa área. Muito. E essa inquietude muito minha de conhecimento da parte administrativa e contábil e financeira. Eu lembro na época nós tínhamos um laboratório, a gente recebia dinheiro, que era, quando tinha banco era para rico, né? Sempre o banco era para quem tinha. E nós tínhamos, nós não tinha recurso nesse momento, mas tinha conta em banco, mas o nosso movimento era dinheiro mesmo, era um saco de papelão de mercado, colocava dinheiro dentro, ou guardava, ou na época nós comprava ouro, nós comprávamos muito ouro, Belisário. O nosso serviço era para garimpo. Essa questão da tecnologia é interessante. Eu lembro na empresa da minha família, do meu avô, né? Depois ficou para minha mãe. Eu lembro que a contabilidade já feita internamente. E tinha um setor lá e tinha umas máquinas de datilografia, que eram só para contabilidade. Eu nunca usei aquelas máquinas, nem sempre que você vê. Mas me chamava assim que eram umas máquinas enormes. Você deve ter trabalhado. Eu trabalhei muito com essa máquina de contabilidade. Mais grandona, né? E era manual, e não é nem elétrica na época. Mas é interessante, a vida da gente é uma história, né? Eles se conta hoje para os netos da gente, a trajetória empresarial, a trajetória profissional. É quase impossível eles aceitar ou entender o que você está dizendo. Quando eu falo datilografia, quer dizer, para eles isso não tem nem ideia do que é uma datilografia. Eu lembro quando eu era jovem ainda, lá no Paraná, eu fui fazer o curso de datilografia. Eu também. Era a SGF, aí doía o dedo de bater. Mas era a tecnologia do momento, então, e essa adaptação para novidades para o empresário que tem essa facilidade, não que eu tenha todas, mas eu vejo assim, essa adaptação rápida, você consegue tirar proveito de algumas realidades empresariais. Sem dúvida. Adélio, você falou nesses poucos minutos, você falou mais 10 vezes em família. Que começou a empresa da família, que a família veio para cá. Falou que hoje o grupo já grande, um grupo muito grande, mas continua familiar, com a participação de filhos, primos, sobrinhos, enfim. Então eu imagino que numa empresa que nasceu familiar, com todo esse envolvimento familiar, ela deva ter também valores familiares, né? Há valores que você recebeu da família que foram importantes para seu sucesso empresarial? Com certeza, Belisário. A gente na vida, a gente não constrói sucesso, né? A gente faz valores na vida. Quando você é um empresário numa cidade e tem sucesso 35 anos ou tem respeito pela sociedade por 35 anos, é que você respeitou os valores da sociedade, da família. Isso é muito importante. Não adianta você só ter sucesso em alguns momentos da vida e você não deixar um legado de valores na sociedade, ou para a empresa, ou para a família. Isso a gente trabalha muito na empresa, essa questão de valores morais, valores, respeitar a lei, respeitar o meio ambiente, respeitar a família, respeitar o cliente. E isso vai consolidando o grupo. Hoje nós temos 1.100 colaboradores no grupo, temos atividade em Rondônia, Acre, um pouco aqui no Amazonas, tem em Santa Catarina também, uma empresa que nós temos lá, a comercialização de energia, mas sempre numa conduta humilde, mas de vanguarda, não uma conduta humilde de submissão, mas uma conduta humilde que você consiga mostrar para a sociedade que a sua empresa tem esses valores, esse respeito com todo mundo. Então, eu acho que isso é um grande valor nosso. E saindo da família, voltando para o pessoal, você mesmo, você vê algum tipo de característica na sua personalidade que você considera que seja relevante para o negócio? Eu destaco sim, Belisário. Eu gosto muito de novidade, eu gosto muito de desbravar as situações. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na nossa vida. Nós somos Scania em Rondônia há 25 anos. Aí há 22 Fiat. A Fiat, eu fiz uma correspondência na época, nós tínhamos carro, mexia com manutenção e tal.
E a assistência técnica naquela época era muito difícil. Eu digo, gente, a gente não pode conviver com isso. Se o mundo lá fora, que nós vivíamos em Rondônia, isso há 30 anos atrás, nós éramos um alijado do movimento financeiro do Brasil, em função de ser, além do Estado distante, um Estado que não oferecia nada para o Brasil. Nós precisávamos do Brasil para viver em Rondônia, com alimento, com carro, com tudo. Eu fiz uma correspondência para a Fiat, só um exemplo, fiz uma correspondência para a Fiat, essa correspondência teve resultado para nós ganharmos a concessão Fiat em Rondônia 6 anos depois. Olha só. Eu fiz uma carta dizendo para a fábrica que eu gostaria de representar eles em Rondônia, que é uma marca importante, e que nós tínhamos uma estrutura para fazer isso aqui essa noite. A carta foi para a fábrica, não tive resposta no primeiro momento. 6 anos depois me ligou um diretor de uma empresa da Fiat perguntando que ele tinha uma carta nossa, que nós tínhamos interesse de abrir uma concessão Fiat em Porto Alegre. Quer dizer, então, assim, esses alcances empresariais a gente tem que ter. O que vai acontecer em 2023, 2024, 2025, que você precisa se preparar hoje. Sim. Então, essa visão um pouco mais fora do dia de hoje, porque quando você entra numa empresa no dia a dia, você tem problema o dia inteiro para resolver. Mas é problema. Mas peraí, você planejou 23, você planejou 24, você planejou 25, nós temos algumas atividades, que é o caso do agronegócio, a gente tem que programar um boi para vender 4 anos depois. Então, todo o movimento de gado que eu fizer hoje, inseminação, cruzamento industrial na fazenda, eu só vou repor esse caixa, repor esse dinheiro daqui a 4 anos praticamente. 9 anos para fazer o bezerro, 9 meses para desmamar, mais 9 meses para fazer a engorda. Então, nós estamos falando em 30, 35 meses, 36 meses depois. Então, uma atitude que a gente não tem essa ousadia agora, daqui 3 anos, poxa vida, eu devia ter feito uma inseminação com o boi tal, o boi o outro, mas aí você vê que você tem que sempre estar ao alcance além do amanhã. Sim. Porque senão, hoje eu tenho isso muito lá, nas empresas, o pessoal fala lá, vem o Adélio com as suas ideias, entendeu? Eu provoco todo mundo, meus gerentes, meus diretores, porque para tirar da zona de conforto. Porque se ficar na zona de conforto, aí que vira funcionário público, vira uma empresa estatal e o mercado está mudando. Na linha de automóveis, agora vem carro elétrico, vem carro a gás, vem carro híbrido. E se você não acompanhar, não é hoje que ele vem, ele vai vir amanhã, quem sabe, daqui 6 meses. Então, a empresa tem que estar sempre preparada para esse futuro e cada vez está mais próximo da gente. Eu percebo isso claramente em você, Adélio, essa inquietação, Eu vi isso um dia que eu fui lá em Rondônia, estávamos com um grupo de associados da Panamazônia e nós fizemos um tour de um dia inteiro, uma manhã, uma tarde, dessas empresas, que são muitas, né? E eu já estava no final da tarde, não aguentava mais você, ainda estava firme lá, todo animado, entusiasmado. Eu acho que esse seu entusiasmo é uma coisa excepcional, que não se vê em todo empresário, mas que é fundamental. Mas, Adélio, eu queria também falar um pouco agora da empresa, do Grupo Rovema. Você já mencionou, né, que o grupo iniciou de origem familiar, na mineração na madeireira, né? Garimpo, né? Garimpo e madeira também, né? Madeira foi na madeira, mas já depois no manejo depois. Né? E, como eu mencionei ainda há pouco, estive lá, visitei as suas empresas. Hoje é um grupo grande. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como o grupo evoluiu, quantas empresas são hoje, quantas unidades, quantos funcionários, né? Qual o tamanho do grupo e o que ele representa dentro da economia de Rondônia, se vocês estão atuando em outras regiões também, outros estados. Por favor. Nós começamos na época de Garimpo, a empresa começou com 6 funcionários, era 4 familiares e 2 auxiliares para lavar peça de fogo de coronamento, isso em 86. Isso foi muito tempo, 10, 12, 15 funcionários, no máximo, porque o laboratório de bomba de vapor é uma atividade econômica que ela não agrega muito, não tem muitos funcionários, porque ela necessita um produto. Mas ao longo do tempo a gente passou na área da geração de energia, que foi que deu uma grande alavancada no nosso grupo. Nós começamos a vender motor gerador para gerar energia em Rondônia, geramos energia aqui no Amazonas um pedaço, um pouco, é um município pequeno. Geramos em Boa Vista também, muitos anos, mais de 10 anos geramos energia em Boa Vista. Isso deu uma alavancada financeira muito grande para o grupo, um destaque na área de energia. E hoje é a principal atividade parte do grupo, é a geração de energia. A gente tem energia solar e tem energia térmica.
vai entrar gerando energia agora no Acre, Cruzeiro do Sul, Taratá e Feijó, vão gerar lá próximo de 60 megas de energia, a diesel ainda, infelizmente ela é fóssil, mas é a alternativa que nós temos lá, porque é uma localidade isolada. E em Rondônia nós temos 20 megas de solar, que a gente vende no mercado livre e também vende no mercado local, através de comercialização da coisa, na parte de energia. No agronegócio, no ano de 98, mais ou menos, o que aconteceu, Belisário? A gente tinha caixa sobrando e a única opção de investimento que a gente tinha, nós sempre tínhamos um objetivo na empresa, investir na cidade que a gente morava, no estado que a gente estava, para não sair fora. Você falar na empresa hoje, se algum sócio tem apartamento em Miami ou apartamento na praia, ninguém tem, porque todo o nosso patrimônio está investido onde a gente tem atividade econômica. Muito bem. Isso faz com que você cuide, que você mostre para a sociedade que você está bem investindo na região que está. Entramos no área do agronegócio, né, compramos fazenda e criação de gado, isso em 98 já. Isso evoluiu bastante porque foi na época que o governo incentivava o desmatamento para você ter direito ao documento. Sim. Essa época... O INCRA ia dizer que você tinha que desmatar 50%. Você ter o título 50%. E não era, a gente não tinha nem ideia que era desmatamento, porque naquela época não tinha essa pressão internacional em cima do meio ambiente. E a gente, na época, respeitou, fez uma parte da fazenda derrubando, mas uma boa parte da nossa fazenda a gente não fez nada. Nós tínhamos uma mata, nós temos, por exemplo, uma fazenda grande, 25 mil hectares. Nós derrubamos 20, nós derrubamos 2 mil hectares só, aí depois derrubamos 3, nós estamos com 5 mil hectares, nós temos 20 de mata, e nós estamos agora sendo certificados através do Certificação Internacional para fazer crédito de carbono dessa fazenda de 20 mil hectares de mata. Quer dizer, nós vamos preservar mais 30 anos uma fazenda com 20 mil hectares de mata, pegando um certificado, nós vamos perder esse bolsa de valor, todo mundo afora, com o crédito de carbono. Quer dizer, então, empresarialmente, isso para nós está dando uma atividade muito grande, porque você está dizendo que em 30 anos você não vai mais desmatar aquela fazenda, respeitando a parte ambiental. Isso é muito interessante. E aí entramos na parte do gado, genética, e aí, agora na parte do agronegócio, em 2017, a gente entrou plantando soja. Então, nós estamos hoje plantando lá 5 mil hectares de soja, 5.500 hectares de soja. Então, nós temos e montamos a indústria de ração. Em Roraima vocês também estão plantando, né? Não, ainda não. Eu fui lá ver ainda, mas eu não cheguei lá. Mas o Roraima está na nossa próxima. Eu vejo assim muito hoje, eu sempre gosto de pôr sinergia do nosso negócio. Quando nós somos família do agro, nós plantamos o boi, plantamos o agronegócio, criamos a fábrica de ração. Teve lá a fábrica de ração. Extraordinário empreendimento. Então, a fábrica de ração, então o que a gente faz? Produz o bezerro, produz o milho na fazenda, produz a ração interna, faz o confinamento do gado e vende para o mercado. Então nós temos um ciclo, a economia circular do agronegócio, todo dentro da fazenda. Isso é muito importante porque eu tenho controle de todos os custos. Eu tenho o custo agora, porque o boi está com preço baixo, o boi agora, mas eu tenho controle do gado, que é gado interno. Aí vai para a ração, eu tenho o controle da produção, porque é o custo interno. E aí o confinamento é a mesma coisa. Então eu consigo fazer dentro do agro, toda a economia do agro, tendo gestão nossa da empresa. Isso é muito importante para que a gente controle a demanda. E possa aumentar a produção, diminuir conforme vai o mercado. Agora, por exemplo, o gado não está numa boa época, está numa boa época de investir no gado, não de vender o gado. A reposição do gado está muito importante. E vocês têm também o setor de... Vocês têm comércio de venda de pneus, né? Tem importação de pneu, né? Aí na importação de pneu, nós temos a importação, hoje a gente importa aí 10, 15, até 20, 25 contêineres e meio de pneu da China e faz o comércio em Rondônia e Acre do pneu na linha automotiva. Nós temos a Fiat, há 22, 23 anos, somos consórcio Fiat em Rondônia, Vilhena em Porto Velho. E agora estamos entrando com o Peugeot, Citroën, também em Vilhena. E estamos entrando com o Mitsubishi do estado do ano inteiro. Nós estamos a loja lá em Porto Velho, Ariquemes, de Paraná e Vilhena, com a loja da Mitsubishi também. E na linha da Scania, a gente atua em Rondônia, que já há 25 anos com caminhões, já com alcance para o agronegócio. A gente tem uma demanda muito grande para caminhões agora, lá em Rondônia, que é para nós. A gente passou... Eu não gosto muito de ciclo, né? Mas Rondônia viveu muito de ciclo. Era o ciclo do ouro, depois foi o ciclo da madeira, depois foi o ciclo das usinas do madeira. Aí agora acabou as usinas da madeira, foi o último susto que eu imagino que Rondônia teve, com a demissão de 30 mil colaboradores, quando terminou a usina de Rondônia. As duas usinas terminaram, 30 dias depois tinha 30 mil trabalhadores, ficou 500.
E isso criou um caos na cidade, com sobra de carro, de casa, de hotéis, muito ruim. E a gente passou um momento difícil aí nessa retomada. Mas entrou o agro, 2018 para frente, o agro entrou muito forte em Rondônia. Hoje, Rondônia está consolidando o agro. Eu sempre falo, o agro em Rondônia tem o gado. Rondônia hoje é um estado que tem 1.700.000 habitantes, Belisário, mas nós temos 16 milhões de cabeças de gado. Proporcional está dando 8 cabeças de gado por habitante. Então, Rondônia tem um patrimônio financeiro, que é o gado, 8 vezes maior que a população. É incrível isso. Então, e isso, por exemplo, o gado, cada 3 anos, em média, 2 anos e meio, 3 anos, ele vira dinheiro. Então, Rondônia tem um patrimônio financeiro natural que, independente de governo, de política, ele vai acontecer seu crescimento, a sua transformação em dinheiro, Sim. O gado. E Rondônia hoje está se destacando com essas grandes áreas que lá atrás o governo incentivou o desmatamento, virou áreas degradadas que elas não se transformaram, porque o boi ele é limitado ao seu investimento e é muito alto. Aí agora o que a Rondônia está fazendo? Pegando essas áreas degradadas e transformando em agriculturáveis. Isso está fazendo que em Rondônia está crescendo de 20% a 25% ao ano no plantio de grãos. É muito importante Rondônia. Hoje a Rondônia planta hoje 500 mil hectares de soja já. É pouco perante o soja brasileiro, mas para Rondônia representa muito, porque está entrando agora a soja, entrou a máquina agrícola, entrou a oficina mecânica, entrou a parte de manutenções, a parte de estrutura para as fazendas que não tinha, está chegando em Rondônia. Então, alguns municípios, eu estava dizendo de Vilhena, você vê uma cidade de ponta cabeça, de obras e obras, de silo, secador, estrutura de cidade com grandes lojas de máquinas, que até então não tinha. A gente sente isso, a prosperidade muito e o agro, grande lá em Rondônia. E o agronegócio, eu sempre falo assim, cada máquina que você coloca para fazer uma colheitadeira, ela gera 10 empregos na cidade, Belisário. Por quê? O operador da máquina está lá, mas ele precisa de escola na cidade, ele precisa do supermercado da cidade, ele precisa da farmácia, do hospital, ele precisa da roupa. Então ele gera riqueza no campo, mas o consumo é na cidade. Então aquelas cidades que o agronegócio é forte, são as cidades mais desenvolvidas que a gente tem no Brasil. Exatamente. Tem cidades aí no Mato Grosso que tem 100% de água tratada, 100% de esgoto, as escolas são todas públicas, as vias são todas asfaltadas. Por quê? Porque o agronegócio no campo leva essa riqueza para a cidade. Sem dúvida. Eu vejo Rondônia assim, ainda tem desafios de logística e tal, mas eu vejo Rondônia um grande alavancador de riquezas para a região norte. Assim está sendo o Acre, o sul do Amazonas. Concordo, o sul do Amazonas também pode mudar a economia do Amazonas, um pouquinho subindo, com a agricultura no sul do Amazonas. Lábrea está crescendo muito. Muito. Então não é essa região aqui da cidade capital de Manaus que vai crescer, porque ela tem a indústria. E a indústria cresceu 2% ao ano, 3%. A agricultura toda cresce 20%, 18% ao ano, 25%. Se as condições políticas permitirem, vai ter uma explosão de crescimento no sul do Amazonas, com certeza. Concordo com você. Adélio, sem querer te interromper, então, resumindo sobre o grupo, você falou que o grupo, se eu peguei todas, o grupo ele tem empresas que atuam na área de geração de energia, agronegócio, que inclui plantação de soja e gado, produção, indústria, né? Produção de ração, venda, comércio de veículos, importação e comércio de pneus e veículos pesados, que é o caminhão. Veículos pesados, né? Aí nós temos uma coqueluche nossa, que aí não é coisa de jovem, que nem nós dois, é coisa de velho, que ele fala assim. Parte financeira. A parte financeira, que é a fintech. Isso que eu ia perguntar. Eles me provocam muito, porque eu, na minha idade, fico provocando o jovem, que a fintech é coisa de momento e é coisa de tecnologia, que às vezes a gente acha que ela morde a gente, né, Belisário? A tecnologia, às vezes, parece que ela vem, aí no computador morde um pouco a gente quando ele vai trabalhar com ele. Mas nós temos uma fintech, e a nossa fintech, Belisário, tem uma chamada muito forte. Eu criei, junto com o nosso grupo, em 2019. Começou aquela época de queimada, entrou a forte pressão ambiental, a Amazônia derrubada, queimada. O que eu falei, pessoal, então fazer alguma coisa. Porque a gente na Amazônia, a gente é muito passivo, a gente aceita qualquer site criado em um escritório de fundo de quintal com um computador. Se o cara cria o site, fala mal da Amazônia,
e aquilo vira uma notícia como se fosse uma bomba para o mundo todo, e aí vai ver a pessoa, não tem, às vezes não tem uma árvore na casa dele, mas quer que a gente tenha uma floresta para cuidar, que ele não sabe nem onde fica a Amazônia. Então, nós temos a nossa fintech, que chama UziPay, a chama dela, que é um grande sucesso. Você abre uma conta, ela é uma fintech, a gente tem recebíveis, a gente tem maquininha, a gente tem TED, TOC, nós somos assim, comparado a um banco, mas nós somos uma fintech, uma empresa de pagamento, uma IP que o Banco Central chama. Estamos entrando agora, a partir do ano que vem, já com código-fonte, para a gente conseguir também fazer a nossa compensação própria. Nós somos hoje um pico subadquirente da maquininha. Eu vejo que é uma empresa de tecnologia, exige muito investimento, mas ela assim, abre uma conta na UziPay e nós preservamos uma árvore na Amazônia. Sim, eu sei, porque aí, com isso, eu comecei a jogar para as fábricas, nossos parceiros, para todo mundo, falando, olha, querido, seu projeto, eu falei, isso aí é a Amazônia. Você abre uma conta... É muito interessante mesmo esse raciocínio, mas continue, prossiga. Então a fintech hoje ela não é um sucesso, porque a gente depende muito de investimento, mas é uma empresa de tecnologia muito forte, voltada. Todo o movimento financeiro do grupo é feito através dessa fintech hoje. Eu vi aqui em Manaus, tem empresas também, eu vi hoje no shopping, a Bemol também está lá, a Bemol Fintech também criou. E hoje, eu falo para você, Belisário, todo mundo pode ser um banquinho hoje. Se você pode pagar uma conta de água, de luz, para o seu telefone, fazendo Pix, você pode ser um banco também, para o seu parceiro, seu amigo que não tem conta bancária. Então nós temos um espaço empresarial, e eu às vezes não consigo transmitir para a minha equipe por falta de tecnologia. A nossa fintech, ela pode ser a fintech da panificadora, onde o cara pode ir lá pagar uma conta de água, levar o dinheiro, pegar troco, ele pode ir lá, levar, pagar, sacar dinheiro lá, se ele está lá com dinheiro, o cara pode sacar o dinheiro. Então, essa fintech teve uma disruptividade no meio financeiro incalculável. A gente não está conseguindo alcançar tecnicamente, com tecnologia, o que ela oferece, o que esse movimento que o governo fez com essa abertura dos bancos. Adélio, eu já comecei a perguntar sobre o grupo, né, como é que é organizado, e você deixou de responder uma coisa. Quantos funcionários tem hoje? Primeiro, quantas empresas são no grupo inteiro? Nós temos hoje 51 CNPJs, entre matriz e filiais. 51, você me falou, parece uma boa ideia, que é o 50, depois que me gravou, que tem entre matriz e filial. E nós temos 1.100 funcionários diretos hoje operando na nossa folha de pagamento. Vai entrar mais 150 agora numa outra atividade que vão criar lá no Acre, que vai entrar mais 150 funcionários agora a partir de janeiro no grupo, mas são 10 atividades econômicas diferentes que a gente tem. Nós estamos organizados num conselho, onde eu sou presidente do conselho. A gente tem um escritório central, que chamamos de Centro de Serviço Compartilhado, onde eu fico na Calama, lá em Porto Velho. Eu tenho lá 80 funcionários, que eu sempre falo, a brincadeira que eu falo que os funcionários são todos funcionários do governo, né? São 80 funcionários que não compram, não vendem, eles só pagam imposto. Eu falei, esse grupo aqui, eu tinha que pegar esse aqui, tá aqui, isso aqui é do governo. Eu quero só as informações lá da ponta, mas é o nosso compartilhado. E aí, assim, os nossos executivos da ponta, eles só têm que atender cliente e vender. Eles não estão preocupados com RH, com pagamento, com financeiro. Eu faço isso tudo no meu escritório. Já que você falou nisso, já entrar nesse assunto aí. Muitas empresas padecem disso, elas têm que pagar salário para funcionários só para lidar com o governo, ou seja, para lidar com a burocracia do Estado, né? Queria que você avaliasse qual é o impacto no seu negócio e no desenvolvimento econômico da Amazônia desse excesso de ingerência do Estado na vida econômica, desse excesso de impostos, de excesso de burocracia. Se você acha que tem, né? O que você acha? Eu vejo muito assim, o mundo está se globalizando, o Brasil, a gente fala que o Brasil também é globalizado, mas a gente globaliza somente as obrigações e não legaliza a legislação. O Brasil tem que exportar, mas o governo quer taxar. Quer importar, o governo quer interferir. E o mundo, ele está aberto hoje, então a gente não é globalizado, a gente é globalizado para exportar commodities, mas não é globalizado na legislação interna no Brasil. Eu vejo hoje excesso de burocracia, vou dar um exemplo nosso lá. Eu tenho, acho que 12 ou 15 contadores dentro da empresa. Quem trabalha no setor da contabilidade, agora, aí começa, a gente tem uma raiz estragada.
assim, o início. Para trabalhar na contabilidade, ele tem que ser contador, ele tem que pagar uma contribuição para o contador. É administrador, tem que estar no sindicato do contador, do administrador, pagar administrador. Então, a gente tem um excesso de cobrança, isso parte até da gente como empresário. Porque, espera se eu tenho uma pessoa que tem experiência em contabilidade, mas não tem faculdade, não tem um curso de contabilidade, ele não pode trabalhar na contabilidade. Então, eu sempre brinco muito, é o brasileiro contra brasileiro. E aí, esse excesso de legislação faz com que a gente tem que montar cada dia mais estruturas para atender a legislação. Porque hoje em dia é incrível você ter uma portaria do Ministério do Trabalho, de uma coisa que vale mais do que a lei que está em vigor. Saiu a portaria número 18 do Ministério do Trabalho, que tem obrigações, mas não está na lei isso, mas é uma portaria que sobrepõe. O CONAMA vem no meio ambiente que tem que fazer, mas quem é o CONAMA? Onde está esse CONAMA? Quem é o CONAMA que cria leis para se cumprir? Então, eu vejo o Brasil que precisaria ser modernizado lá na sua base, desde a estrutura administrativa do governo, que hoje o governo está passado, o governo está um monstrengo. Esse governo que está saindo agora, e eu trabalho muito isso em cima do governo de Rondônia, enfim, quanto menos o governo faz, para a gente é melhor. Quanto menos governo na empresa, é melhor. E esse excesso de burocracia que você pediu, que eu sempre comento muito lá na empresa também, com os amigos, cada governo que entra, ele cria novas tributações, novas regras, novos critérios, mas esquece de tirar as antigas. Vai acumulando, vai acumulando. Você tem uma CLT que é de 46, de 44, que vale em 2000, não tinha internet na época, não tinha celular, não tinha trabalho remoto. Esse trabalho remoto entrou agora na pandemia, que aceitou, mas não tem legislação. O empresário tem que ficar imaginando, criando empecilho, criando contratos, criando coisas. E o governo ele não se atenta. Eu acho assim, a gente precisaria dar uma... Eu lembro no ano passado, mais antigo vão lembrar, o Hélio Beltrão, que era o ministro da desburocratização. Já tinha que ter uns Hélio Beltrões nos municípios, no estado, na União, permanente, para tirar esse movimento que tem em cima do empresário. Para produzir, ele tem que cuidar mais do governo do que da fábrica cabeça. Falando nisso, então, eu queria que você fizesse uma avaliação da importância. Como você acha, você já falou ponto negativo, aspecto negativo. E como é que você acha que a implementação de uma agenda liberal iria impactar no desenvolvimento aqui da região? Acho que a Amazônia, a primeira coisa, a gente que mora aqui tem que acreditar nela, tá? A gente não tem que ser coitadinho da Amazônia mais, não. Eu acho que a Amazônia ela tem que ter uma independência de comunicação, uma independência industrial. Eu vejo muito o polo de Manaus, que é um polo muito importante para o Brasil, mas num nível nacional teria que ser repensado esse modelo econômico. Porque Manaus já não é mais isolado do mundo, está isolado por um capricho do governo. O que custa para a nação ter esses benefícios fiscais, isso a gente não quer, o povo não quer mais. Eu vejo muito hoje a gente dependente, jogando para a Amazônia, que tem que preservar. Eu estou lá agora, eu estou há 2 anos, Belisário, com a fazenda, tentando fazer crédito de carbono. Eu não consigo fazer porque toda a legislação não permite você ter a floresta nativa, você ter direito a crédito de carbono. Você imagina a riqueza que nós temos na Amazônia entrando com esse crédito de carbono para desenvolver regiões, porque você só desenvolve incluindo as pessoas, Belisário. Nós estamos excluindo os ribeirinhos, nós estamos excluindo o cara que tem acesso à energia, à educação. Como é que nós vamos criar uma sociedade igualitária quando você vai em lugares da Amazônia que não tem estrada, que não tem acesso? Por que essa pessoa foi para aquela região? Eu vejo isso também. Eu penso, inclusive, que a ideologia ambientalista ela é bem intencionada, mas na prática os resultados são complicados. Por exemplo, as questões das licenças ambientais. Eu imagino que você que opera, seu grupo que opera em 10 atividades econômicas diferentes, deve ser um pesadelo você tirar as licenças ambientais e manter essas licenças atualizadas. Como é que é essa experiência de vocês? Eu vou contar uma experiência agora recente que a gente lá prevê que essa dificuldade o mundo lá fora não tem e aí a gente tem que correr com ele, né? Porque quando você tem um monte de trava tributária legalista no Brasil, o mundo lá fora está aberto. Né? O mundo tem incentivo para plantar, aconteceu com nós agora, quando nós começamos a entrar com o agronegócio grãos.
Nós tínhamos uma fazenda lá há 15, 20 anos, tinha gado em cima, e aí o gado em cima tinha pasto, tinha árvores antigas lá, o topo de árvore e tal, e nós precisamos preparar o solo para plantar o grão. Limpamos, primeiro tem que pegar autorização para você fazer a preparação para o plantio do soja. Aí ficou as leiras. Leiras são aqueles amontoados de madeira que ficou, mas não era nada que não tivesse já 20 anos de desmatamento, de formação. Para pedir licença para queimar aquela leira, passou 2 anos de design. Nós plantamos, nós queimamos a área, aquela que pôde queimar no fim de semana, por isso que acontece essas queimadas. Ficou 2 anos para ter uma licença. O que nós fizemos? Pegamos uma máquina, pegamos aqueles leiros, jogamos na lateral da fazenda para não queimar e para plantar o soja. 2 anos depois, isso nós levamos lá fotografia da leira, ponto de satélite onde estava a leira, descrição da área, matrícula do imóvel, para levar. Aí a estrutura estava, nós não temos gente para lá fiscalizar. Aí eu pergunto, precisa ir na fazenda fiscalizar hoje? Com todas as ferramentas tecnológicas que tem, o cara olha para o satélite, qualquer fazenda. Então assim, e aí ficou 2 anos. Quando eu falei agora para o governo que está recente aí, eu falei, olha, tá aí, ó, eu não estou criticando o Brasil, eu estou dizendo, tem que mudar. Tem que organizar isso, porque o que acontece? Esse excesso de legislação ambiental, a gente não consegue nem sequer cumprir 50%. E aí o agronegócio, quando entra, o que acontece muito, é que o agronegócio parece que ele é o vilão da história. Eu vejo hoje a gente plantando grãos numa área que está 20, 25, 30 anos desmatada, ela já não é mais floresta, é uma área degradada, improdutiva, e você está levando uma riqueza para aquela área. Não, sem dúvida, o agronegócio é quem está solucionando o problema, porque a degradação da floresta, desmatamento e todos os outros problemas ambientais que você tem, decorre justamente da pobreza. As pessoas não têm alternativa econômica e recorrem para isso, né? Então o agro, na medida em que gera riqueza, ele está contribuindo para conservar. Adélio, a gente já está chegando perto do final. Eu queria que você fizesse um comentário sobre o que é ser empreendedor na Amazônia. Se você acha que é diferente de outros lugares do Brasil, eu particularmente acho que a Amazônia é uma terra de promissão, de oportunidade, que é tão cheio de dificuldade que as pessoas vêm para cá e transformam essas dificuldades em trabalho, né? Em prosperidade. Todos os empresários que eu conheço que vieram para cá encontrar dificuldade, transformar essa dificuldade em negócio e ganhar dinheiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sua experiência de empreender na Amazônia e dar conselho para quem quiser ser empresário na Amazônia. Eu vejo hoje, eu não seria um empresário em São Paulo. Eu tenho colegas lá da Espanha, da FIT, que eu viajo, encontro muito. Eu vejo a dificuldade que eles têm em São Paulo para manter a sua estrutura, o excesso de concorrência, o volume de problemas que ele tem é muito maior que essa na Amazônia. Então hoje, para a empresa da Amazônia, eu vou citar alguns exemplos de Rondônia, provocando quem vai conseguir assistir ou ver essa matéria que vai fazer. Hoje em Rondônia, nós temos 500 mil hectares de soja, que produz 50 sacos de soja por hectare, isso dá um volume de soja que nós pegamos o grão, colocamos no navio e vai embora para a China. Então, uma primeira atividade, industrialização desse grão. Olha o espaço empresarial que nós temos para fazer o pagamento desse soja em Rondônia e produzir ele, enlatar ele, produzir o farelo do soja para exportar. Do café. Nós somos Rondônia, é o terceiro e quarto produtor de café, o segundo do Brasil em café com Niron. O que ele faz com o nosso café? Manda lá para Minas Gerais, manda para o Porto de Paranaguá, para ir lá para a Alemanha, para fazer o café da Alemanha, que não produz café, mas exporta, para voltar para o Brasil. Então tem o gado nosso, 70% da produção de carne, então nós matamos hoje em Rondônia 2.500 animais ano, 2.500.000 animais por ano deles eram matados em Rondônia, a gente consome 20 a 25% dessa carne, o restante vai para algum estado, ou para Manaus, ou para o estado do Brasil, ou para exportação, que essa carne vai em 2 pedaços que eu falo, corta o boi no meio e manda embora. Então tem um espaço empresarial para industrializar essa carne em Rondônia muito grande. Nós temos um espaço empresarial muito grande em Rondônia, a questão do peixe. Rondônia é o maior produtor de peixe de água doce do Brasil. Sim, o Amazonas, que é muito maior em território do que Rondônia, muitas vezes maior e com muito mais rios e lagos, importa, nós comemos peixe de Rondônia. Mas eu falo assim, como é que eu vou levar um tambaqui para São Paulo com cabeça, com fezes, com miúdo de tambaqui? O cara quer comprar, mas em São Paulo, a custo
costelinha de tambaqui. Ele quer tirar do saco, colocar no micro-ondas, na coisa e comer. E a gente está fazendo o quê? Está tentando vender esse tambaqui para o mundo sem industrialização. Então, se pegar as principais cadeias do agro, hoje cabe indústria, frango. Pô, o frango de Rondônia, inclusive Manaus, ele não vai produzir aqui em Manaus, a produção é pequena em relação ao que você consome. Então, o frango anda, para chegar em Rondônia, 3 mil para Manaus, ele anda 4 mil quilômetros de logística de frete para vir para cá. Se nós estamos produzindo milho, produzindo farelo de soja, e tem espaço para ela, por que não por as granjas de frango em Rondônia? Quanto custa para trazer um frango do sul para vender aqui em Manaus? Sem dúvida. Então, eu falo assim que nós, com o agronegócio, a gente tem um espaço para revolucionar, porque o que acontece? Você abre a tua geladeira de casa, lá dentro está lá, manteiga de fora, queijo de fora, os ovos que vem, também uma boa parte vem de fora, o frango vem de fora, a carninha de porco, a costelinha vem de fora. Peraí, não temos capacidade empresarial de produzir isso, mas aí eu vou defender a Amazônia, eu acho que tem que ter esse alcance, o fogo amigo brasileiro. Você acha que essa dia que tem essa reserva de mercado no Rondônia, ela quer que eu monte uma granja de frango em Rondônia? Não quer, ela quer falar mal da Amazônia para a imprensa, porque daí a imprensa vai em cima da Amazônia, que não pode produzir na Amazônia, o frango, o porco, a indústria do soja, o peixe. Por que ela não quer isso? Porque ela tem a reserva de mercado aqui para nós e põe o preço que ela quiser. Exatamente. Adélio, já que você falou em logística, levar 3 mil quilômetros para levar frango daqui para lá, eu não poderia, você morando em Porto Velho, eu morando em Manaus, não poderia deixar de tocar nesse assunto, que é essa estrada que nos separa, deveria nos unir, mas nos separa, né? Eu queria que você, com seus comentários sobre a BR-319. Eu já passei nessa BR com asfalto na época, ela já era asfalto, há 30 anos atrás, quando tinha um asfalto, eu levava de Porto Velho a Manaus, eu saía de manhã, à tardezinha estava em Manaus. Mesmo com balsa que tinha e tal, não era um problema. Isso é quase inadmissível, tá, Belisário? Eu vejo assim, isso é uma questão quase de saúde pública, uma situação de não ter essa BR. Eu acho assim, aí eu incluo, eu já fiz essa viagem agora, na época da chuva e tal, nós somos muito incompetentes politicamente com isso. A gente não une os empresários da Amazônia, a gente não une a parte política da Amazônia para resolver os gargalos que nós temos. Hoje, Rondônia tem 5 portos privados para exportar grão de soja. Porque politicamente lá, 10 anos atrás, alguém tomou a decisão que podia exportar grão para Porto Velho. Hoje, nós somos um grande hub de exportação. Isso. Grãos, borracha, madeira, Porto Velho é grande. A Amazonas tem Itacoatiara, grande esmagadora de soja da margem. Aí por que não jogou soja em roda de Itacoatiara naquelas áreas degradadas que podiam ver, ou no sul do Amazonas, quando criou um porto com uma indústria que todo mundo quer, e a Amazonas tem a indústria de soja em Itacoatiara. Mas ela ficou isolada, eles blindaram. Então eu vejo muito hoje essa BR-319, a gente teria que se unir, que nem está agora esse movimento. Quanto custaria, quanto reduziria o custo de você que mora em Manaus? Enormemente. Ou ele vem de avião, que o custo do frete é 7, 8, 10 reais o preço do quilo transportado vem de avião, ou uma barcaça que leva 5 dias, com um custo absurdo, que tem praticamente um monopólio esse transporte de barcaça, ou vem na época da seca, você vem de caminhão. Então Manaus reduziria o custo da cebola, do tomate, do alface, do frango. Eu imagino de 20% a 30%, com certeza, com essa 319 aberta, reduziria o custo da população de Manaus. Então, eu digo assim, é incompetência nossa de não ter um movimento forte e fazermos essa estrada. Nós precisamos fazer que essa estrada liga aqui. O problema é a mesma coisa, gente. O problema, veja como é que o Brasil construir uma térmica em Roraima a gás. 25, 30 caminhões todo dia levando gás aqui de Silves lá para Boa Vista para gerar energia. Porque o índio não queria liberar a passagem da energia para lá. Agora o Bolsonaro foi lá, deu uma canetada, liberou. Só que a usina está pronta lá, bebê. E o gás está aqui. Agora o gás vai andar 600, 700 quilômetros de caminhão por um capricho. Por um capricho. Não Da ideologia ambiental. E indigenista também. Isso que a gente tem que tomar muito cuidado, para a gente cada vez mais unir. Eu acho que a nossa classe empresarial da Amazônia, a gente não tem um objetivo comum. Porque parece que a gente trabalha como nem adversário, mas como isolados, porque parece que nós isoladamente vamos ter mais sucesso que nós unirmos. A gente vê as nossas federações, as nossas entidades bastante enfraquecidas, porque a gente não consegue.
você não consegue transmitir para o mundo que a Amazônia é maior que os pensos. Exato. A Associação Pan-Amazônica tem essa missão, né? A gente tá... Você vê a dificuldade que você tem de conduzir isso, exatamente. Para falar com um político, ele dizer o que ele quer aqui, nós temos uma Rondônia tem 2 senadores, o Brasil inteiro são 2 senadores por estado, gente. 3 senadores por estado, perdão, 3, agora a eleição de um agora, tem 3 senadores. Olha, o nosso peso do senador da Rondônia, do Acre, que é do tamanho do Acre. Nós temos 27 senadores na Amazônia. Olha, nós temos 1/3 do senador do Brasil praticamente na Amazônia, e a gente não vê um programa de dissertação política para esses senadores. Então está na hora da Amazônia e outras entidades se unindo. Peraí, o que a gente quer? E agora vem um governo agora, se mantiver esse governo, e o que estamos ouvindo, as conversas, é proibido o desmatamento ilegal. Ele vai proibir, mas isso já é proibido. É proibido explorar ouro ilegal no lugar da Amazônia. Mas já é proibido, já está falando que é proibido, não tem que proibir mais nada, porque ele já é proibido. Então, a gente precisa muito na Amazônia desmistificar isso, essa legislação que existe, cumprir, respeitar, mas fazer com que o pessoal enxergue a gente como gente também. Exatamente. Adélio, você disse que você disse, olha, a questão da BR-319 é até uma questão de saúde pública. Foi isso mesmo. E de fato é. Eu dou um exemplo. Durante a pandemia, você sabe que pessoas em Manaus morreram por falta de oxigênio. Foi culpa do governo estadual, que não se programou, enfim, faltou oxigênio. O governo federal tentou ajudar de toda a forma possível. Inclusive, o oxigênio é complicado para trazer de avião por causa do perigo, que é explosivo, né? Então, o governo federal mandou pela estrada. Enquanto as pessoas estavam morrendo aqui em Manaus, o oxigênio estava na estrada, no lamaçal da BR-319, parado lá, dias parado. E as pessoas morreram por causa da BR. Você fala da saúde, quantas pessoas precisam de uma saúde daqui a pouco para levar para um hospital melhor, que mora nessa Transamazônica, que estão morando há 20, 30 anos na que precisam se deslocar. Elas precisam se deslocar. Exatamente. E a questão que eu falo de saúde pública e humanitária é a questão da alimentícia. Você imagina você reduzir 20%, 30% o custo da cesta básica em Manaus? Quantas pessoas teriam acesso a uma cesta básica com um custo menor na cidade de Manaus? Porque você fala, alimento, o tomate aqui em Manaus daqui a pouco custa lá em Rondônia, custa 6, 4, 5 reais, aqui custa 8, porque tem tempo de transporte, estrago do produto no caminho, o custo da logística, e isso melhoraria muito o ambiente social de Manaus com esta BR, além de nos integrarmos à Amazônia. Sem dúvida, sem dúvida. Não é isso. Você tem toda a razão. Quem paga, no final das contas, é o povo mais humilde. Que, enfim, como você disse, teria uma redução do custo de vida, né? E esse custo de vida elevado que a gente tem aqui, que é maior do que o resto do país, é culpa disso, da legislação ambiental, da burocracia do Estado, tudo isso. Adélio, nós chegamos ao final. Eu queria primeiro esclarecer aqui uma coisa, que essa entrevista ela é parte do projeto do livro Prosperidade na Amazônia, Histórias de Sucesso Empresarial, e vai constar então, essa entrevista ser transcrita e vai ser parte integrante do livro. Então eu queria mais uma vez renovar nossos agradecimentos ao Adélio pelo tempo que ele está nos cedendo, essa entrevista, pelo apoio constante que ele presta à Associação Pan-Amazônia, pela deferência à minha pessoa. Muito obrigado, Adélio. E queria deixar os últimos minutos para as suas considerações finais. Obrigado a todos pela paciência dele. Eu vejo assim, eu sou entusiasta da Amazônia, eu me considero assim, eu fico às vezes incomodado quando eu estou em algum lugar que ficam falando mal da Amazônia, que estão queimando, que estão me matando, tantos campos de futebol. A gente é comparado com um campo de futebol. Veja bem, nós somos 3/5 do Brasil comparado com um campo de futebol, gente. Essa pessoa que fala isso não tem ideia do que está falando. 60% do território nacional. Eu não tenho ideia quanto eles estão afetando aquela pessoa que está aqui tentando segurar. Você imagina 35 milhões de habitantes, vão para São Paulo todo mundo, vão para o Paraná todo mundo. Então, nós temos aqui tem que ter esse respeito para nós e a gente precisa trabalhar mais. Eu acho a gente mais do que nunca. Eu vejo que tem oportunidade grande na Amazônia para desenvolver aqui. A industrialização da Amazônia, do seu aspecto que ela oferece. Não precisa mais produzir computador na Amazônia só. Vamos produzir na Amazônia aquilo que nós temos aqui. Eu falei outro dia, eu estava numa viagem internacional, falei assim, puxa, como usa madeira aqui na Europa? Pois é, vem tudo do Brasil.
Tá. Então, eles falam mal da Amazônia, mas eles querem a nossa madeira para fazer a sua casa lá, seu barco, o seu deck, seus móveis. Então, assim, nós não produzimos a madeira da Amazônia, que nós exploramos, ela não é usada aqui em Manaus, não usa madeira em Manaus, não. Não, eu me Mas livre. ela aqui é para exportar, não é para nós. Então, se um cara lá está querendo falar mal do Brasil, não compra a nossa madeira, segura para ver se ele consegue sobreviver. Se alguém fizer isso aqui, vai ser Pois preso. é, mas assim, por isso que eu falo. Então, nós na Amazônia temos um espaço empresarial muito grande, respeitando a sua diversidade, respeitando a parte ambiental, respeitando as pessoas que estão aqui, mas nós temos espaço empresarial. Então, eu sou entusiasta e agradecer que a Amazônia tem esse papel, agradecer a todos que fazem essa Amazônia girar, que segura essa população aqui em pé, e a gente tem que fazer cada vez mais a inclusão do Amazônia. Nós precisamos estar incluído com energia de qualidade, com comunicação de qualidade, com educação de qualidade, aí nós vamos ter uma população igualitária. Não dá para ter, às vezes quando sai um médico aqui da beira do rio, que se formou em São Paulo, vira como se fosse uma mosca branca da mídia. Não, nós queremos ter a mesma oportunidade. A vida nossa é igual para todo mundo, então nós precisamos ter esse respeito. Eu sou assim um entusiasta, por exemplo, que a gente precisa cada vez mais se fortalecer entre a gente. Entidade fortalecida, empresário fortalecido, fazer encontros empresariais na Amazônia, trazer esse povo para cá. Eu vinha hoje chegando aqui em Manaus e várias pessoas de São Paulo, que eu peguei o voo São Paulo a Manaus, com vara de pesca para pescar na Amazônia. Muito forte. Então nós temos um turismo muito forte aqui na Amazônia que precisa ser vendido com qualidade. Isso é vender o turismo, os produtos da Amazônia que nós temos aqui. Então eu sou um entusiasta e eu estou à disposição deles para a gente debater e marcar qualquer movimento que tiver que fazer. Dentro de uma normalidade, a gente está aqui para somar e eu vejo que em Amazônia a grande oportunidade do empresário hoje a nível Brasil está na Amazônia. Vamos tentar fazer um grande evento empresarial, chamando inclusive gente de fora, nesse ano de 2023. Nós já tentamos fazer, nós tínhamos planejado para 2020, mas aí teve a pandemia. 2021 não sei se pensou nisso, 2022 também, mas acho que agora 2023 é um bom momento para a gente voltar a fazer isso. Só para levar a COP27 lá no Egito. Quer dizer, o que nós estamos representando lá? O que nós estamos levando na Amazônia para mostrar lá? Rondônia levou lá peixe, mas eu não vou levar peixe in natura para lá. Eu tenho que industrializar. Então, empresarialmente, quando vem uma notícia dessa, eu digo, peraí, o Estado está querendo vender peixe. Não tem peixe, mas não tem indústria. Então, o que acontece? Lá em Rondônia, aqui detrás também, nós compramos um leite que vem lá de Goiás, de Piracanjuba, fazendo. Pô, peraí, gente. Nós temos 16 milhões de cabeças de gado em Rondônia, que não é leite, mas que podia transformar uma parte disso em leite, que não precisava o leite andar 3 mil quilômetros. Quanto custa isso? Então, é essa Amazônia que nós falamos assim. Nós temos um espaço empresarial fora do quadrado. Olhar amanhã, depois da manhã, nós somos maior que o governo, gente. O povo brasileiro tem que despolitizar essa situação de ser do A ou do B. No Brasil é maior que qualquer governo. E nós temos que, a sociedade tem que pôr isso na mesa. Espera aí, passa governo, as nossas empresas não são para 4 anos de lugar. A gente faz uma empresa, porque no contrato é escrito lá, indeterminado prazo. Ela não tem 4 anos de um mandato que você vai fazer uma política, que daqui a 4 anos tem que mudar toda a política, não. A nossa política empresarial da Amazônia tem que ser para os nossos netos, para os nossos filhos. Isso que nós temos que entender e fazer que o mundo também aceite. Sim, concordo plenamente. Adélio, mais uma vez, muito obrigado. Excelente entrevista, uma aula, na verdade. Meus parabéns e mais uma vez. Obrigado, estou à disposição. Obrigado a todos, sucesso a todos aí. Vamos ver o que espera para 2023 para a gente aí. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. É longe.